Então, gente, boa tarde. Vou gravar essa aula aqui porque fica mais fácil para a gente se comunicar desse jeito, devido aí às variações de Wi-Fi que tem atrapalhado as aulas. Então, só para revisar a aula passada, nós estávamos vendo o conceito de discordância e os conceitos de grãos. O que é grão? Então a gente viu, por exemplo, que as células unitárias podem se arranjar de forma cristalina e gerar um cristal. Só que os cristais eles podem se arranjar também de forma ordenada e formar um grão. Então, por exemplo, aqui a gente tem o que a gente chama de billet de alumínio. O billet é a pecinha que vai dar origem à lata de refrigerante, cerveja, depois do processo de conformação dessa lata. Então, a microestrutura que forma os grãos do billet, ela tem grãos mais ou menos regulares e ligeiramente arredondados. Quando comparadas às imagens de como ficam os grãos, isso aqui é imagem de microscópio, tá? É a microestrutura do material. Então, na imagem da direita, depois da conformação mecânica da lata, depois que o material foi estirado e deformado plasticamente, nós já vimos o que é deformação plástica, os grãos ficaram desse jeito aqui, que está mostrando aqui na micrografia da direita. Então a gente vai ver que esse é um dos meios, um dos mecanismos que a gente vai ver para aumentar a resistência mecânica de um material, deformando esse material. Quando eu vou deformar plasticamente um material, o que acontece? Aqui a gente tem uma discordância. A gente viu que essas bolinhas azuis estão representando os átomos e essa estrutura aqui está representando uma parte do reticulado cristalino do material. Se vocês pararem para perceber, na imagem da esquerda a discordância está no plano A. Na imagem da direita, ela foi para o plano B. Então, dá para dizer que a discordância se movimentou para a vizinhança. Tá? O que a gente tem que entender é que isso só é possível porque essa ligação aqui, eu vou fazer de outra cor, essa ligação, onde eu fiz uma bolinha ao redor agora, ela precisa se desfazer e se refazer de novo, tá? Para que essa discordância seja forçada a vir para a direita aqui para o plano B. Por que isso é possível? Tá? Desfazer essa ligação onde eu fiz um X aqui e ela ser refeita. Então, essa discordância que estava aqui, onde eu circulei agora no plano A, foi para a direita no plano B. Isso só é possível porque nós temos ligações metálicas e não iônicas, tá? Nos materiais metálicos, e ainda a tal da nuvem de elétrons livres que nós discutimos umas aulas atrás. Tá? Então, quando o material está sofrendo uma deformação por um esforço externo, exemplo, eu peguei uma barra de alumínio, forcei contra o joelho assim e estou deformando a barra, causando flexão. Então aqui está minha barra de alumínio. Tá? Eu coloco ela no joelho e dobro. Nessa parte onde dobrou aqui, tá? Aqui onde eu vou fazer um X, eu deformei o material plasticamente. Tanto que se eu soltar a barra da minha mão, ele não volta para o formato que tinha. Se eu deformei plasticamente meu material, o que isso significa? Porque eu estou movimentando discordâncias, tá? Só que essas discordâncias, elas não estão sozinhas ali no material, tá? Aqui, a gente viu, a discordância saiu lá do plano A, e lá na imagem da direita, essa discordância está lá no plano do lado do D. Então, como é que essas discordâncias se movem? Fazendo e desfazendo ligações
metálicas. A ligação se refaz por causa da presença dos elétrons livres, né, que deixam a estrutura coesa, deixam o material sólido. Se fosse ligação iônica, em vez dessa ligação se desfazer e refazer, ela ia simplesmente se romper e fisicamente o que ia acontecer é que o material ia quebrar. A gente ia ver uma trinca externa, né, a quebra do meu material. Então, quando eu falar em movimentação de discordâncias ou deslocamento de discordâncias, a gente já sabe o que é. Ó. A discordância ela pode se deslocar no material, tá? Só que esse deslocamento gera dissipação da energia que eu coloquei no material. Por exemplo, se eu pegar um pedaço de chumbo, uma liga chumbo-estanho, é uma liga chamada mole, né? Altamente dúctil. Se eu pegar um martelo e der com o martelo em cima de uma placa de chumbo, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai, deixa eu desenhar aqui rapidinho. Eu vou deixar uma marca, né, aqui nessa região da placa de chumbo que eu dei uma martelada. Tá, e aí? E aí que essa região aqui onde está deformado, deformou plasticamente. Quer dizer que teve deslocamento de discordância para isso acontecer. A parte que eu quero que vocês anotem é o seguinte. Está dizendo nesse slide aqui, ó, gera dissipação de parte de energia da deformação plástica. Então, em outras palavras, eu dei uma martelada numa placa de chumbo, eu gastei energia para isso, para deformar o material. Quanto mais discordâncias se movimentaram devido a essa martelada, mais energia dissipa. Quer dizer que eu gasto mais energia para deformar. Então, em outras palavras, né, o que a gente tem que lembrar é assim, ó, quanto mais discordâncias tiver para se movimentar no material, mais energia eu preciso para deformar. É como se a martelada ficasse mais difícil, tá? Não a martelada mais difícil, mas se tiver muita discordância no material, a mesma força que tu botou no martelo não vai deformar tanto assim o meu material. Então, mais presença de discordâncias significa um material mais resistente. Menos discordâncias presentes, menos resistente. Então, a ductilidade vai sendo modificada com a presença ou não de discordâncias, tá bom? Então, o raciocínio é o seguinte: quanto mais eu dificulto o movimento de discordâncias, mais difícil é deformar plasticamente um material. Ok? Então é assim. Dificultei o movimento aqui de discordâncias. Então, deixa eu reiniciar aqui. A partir da hora que fica mais difícil para um plano atômico aqui, de discordância se movimentar para sua vizinhança, ficou mais difícil para a discordância se movimentar, quer dizer que o material é mais resistente, tá? Dito isso, a gente consegue entender melhor os mecanismos que a gente vai ver na aula de hoje. Então aqui, ó, isso se deve, aqui, olha onde está o plano de discordância, aqui no meio, é um plano extra ali. Nessa região desse plano, na parte onde ele está, eu tenho forças de compressão no material. Então, a presença de discordâncias significa forças compressivas no meu reticulado cristalino, tá? Na minha rede cristalina organizada, tá? Então, um material que tem muita discordância para movimentar vai ser um material mais difícil de deformar. Em outras palavras, mais discordâncias no material, ele fica mais resistente, tá? Aí você pode pensar assim, professor, mas tu falou na outra aula que discordância é um defeito. Então, nesse caso, quanto mais defeito, mais o material é resistente. No caso dos materiais metálicos, nas discordâncias, isso é verdade, tá?
A discordância é considerada um defeito no material, porque é um plano de átomos que não deveria estar ali, vamos dizer assim. E quanto mais planos desses, mais forças compressivas tem na rede cristalina, o material fica mais resistente. Então, eu não estou dizendo para vocês que, de forma geral, mais defeitos é bom. Não, eu estou dizendo que quando se trata de discordâncias em materiais, ligas metálicas, né? Quanto mais discordâncias, mais resistente o material é. Tudo bem? Isso, né, tem a ver com a dificuldade que as discordâncias geram para que esses planos cristalinos deslizem. Nós já vimos isso na outra aula, né? Quando eu pego um material puro e faço uma barra cilíndrica com ele e puxo as pontas, eu estou forçando os planos a se movimentar. Só que a presença de discordâncias torna mais difícil esse deslizamento de planos. Então é por isso que o material fica mais resistente. Nós vamos ver 3 mecanismos principais, tá, para aumentar a resistência de uma liga metálica sem alterar a composição química inicialmente. Tá? A primeira tem a ver com a equação de Halpert, onde o sigma aqui é resistência, tá? E esse D aqui, ó, da equação que está elevado a 1/2 negativo, é o diâmetro de grão. O que é diâmetro de grão? Se a gente ir lá na aula anterior e ver lá os grãos, lá naquele aço inox, por exemplo, a gente vai ver que tem vários grãos de tamanho diferente. Tá? Então, com uma análise de imagem, eu posso vir e fazer uma média estatística desse D aqui, ó, do diâmetro médio de grão numa imagem no microscópio, numa micrografia. Então, como esse D está elevado a menos 1/2, o que está dizendo aqui nesse gráfico? Ó? Yield strength, a gente viu que é o sigma y, né? Tensão de escoamento. Em outras palavras, é o seguinte: eu vou para a direita no gráfico diminuindo o tamanho de grão, porque está elevado a menos 1/2, e a resistência sobe. O que isso quer dizer? Aumenta o tamanho de grão, tem um material que deforma mais fácil, material menos resistente. Tá? Isso pode ser visto aqui, ó, tamanho de grão aumenta, resistência mecânica, a curvinha indo para baixo no gráfico. Tá? Aqui nessa imagem também dá para ver isso. Olha só, o pesquisador aqui, ele pegou um aço com 25% manganês e colocou lá embaixo do microscópio eletrônico. Tá? Então, o que a gente consegue ver de diferente entre uma imagem e outra aqui, nesse caso? A imagenzinha A, olha só o tamanho de grão. Eu vou circular alguns grãos para vocês aqui. É um tamanho de grão bem pequeno. Quando a gente comparar com as imagens B, C e D, principalmente, claro, a D. Ó. Então, comparem o tamanho de grão em D com o tamanho de grão em A. Em A eu tenho o tamanho de grão muito pequeno, e em D eu tenho o tamanho de grão maior. Aí esse gráfico aqui é o gráfico tensão-deformação. Ó. Deformação de engenharia versus resistência mecânica em Y. Então a gente vê que para o tamanho de grão pequenininho, 2,16 microns, que é a curva vai mais para cima e não vai tanto para a direita. Ou seja, material menos dúctil, menor ductilidade da figurinha
A, da micrografia correspondente ao material A. O material D, vejam que é o mesmo aço, só mudou as condições de tamanho de grão, tá? Não é outro material. É o mesmo material com tamanhos de grãos diferentes. Aumentei o tamanho de grão de 2 microns para 28. O que aconteceu com a resistência mecânica? O sigma Y um pouco maior de 200, em comparação com o sigma Y da curva preta aqui, 450. Então, ao reduzir o tamanho de grão, eu dobrei a resistência mecânica, certo? Então, ó, microestrutura D, tamanho de grão grande, material mais dúctil, que deforma mais, e que é menos resistente mecanicamente. Material na condição A, com grãos pequenos, a gente chama isso de refino de grão. Grãos refinados levam a um material com maior dureza, mais resistência mecânica e que se deforma menos, tá? Aonde está a explicação disso? Pensem comigo na seguinte analogia, tá? Eu vou fazer uma analogia para ver se a gente entende. Eu estou numa linha reta, andando na BR de carro, tá? E eu deixo ali uma velocidade mais ou menos constante, digamos 100 por hora. Eu estou em linha reta e é uma pista que não está nem subindo nem descendo, tá? Uma área plana, numa linha reta na BR. Aí eu anoto o consumo de combustível do veículo. Aí depois, no outro dia, eu comparo e vou subir uma serra com o mesmo veículo. Quando eu vou subir a serra, além de ser uma subida e descida, tem um monte de curva, certo? Para eu contornar uma serra. Quando eu anotar o consumo de combustível do veículo, todo mundo aqui vai pensar, bom, na serra vai consumir mais combustível. E isso é meio óbvio, né? Agora eu vou fazer um desenho aqui, ó, para provar para vocês o que tem a ver com a teoria do carro na serra com os contornos de grão. Eu vou fazer aqui em verde. Ó. Quando eu começar na imagem A, eu vou fazer na B porque os grãos estão mais fáceis de visualizar na imagem. Eu vou ir do ponto A da figura até o ponto B, tá? Só contornando os grãos, ó. Eu vou ser obrigado a fazer várias curvinhas, ó, tal qual o nosso carro na serra lá, tá? Isso porque, gente, anotem aí, quanto menor o tamanho de grão, quer dizer que a área de contornos é maior, ou seja, tem mais curva para fazer. Quando eu faço isso do ponto A ao ponto B, no material na condição D, vejam que o número de contornos, ó, às vezes que eu tenho que fazer curva, reduz. Se a gente comparar o risquinho verde de B e o risquinho verde de D, tá? O número de vezes que eu fiz curva é menor. Então, digamos que essa estradinha verde que eu fiz aqui desenhando pelos contornos de grão fosse uma corda, a hora que eu esticasse a corda B, essa corda ia ser maior, tá? Maior área de contornos. Embora seja inicialmente um pouco difícil de entender, funciona assim, ó. Quanto menor o tamanho de grão médio, maior a área de contornos que esses grãos têm, tá? Então, a analogia do carro que estava andando na serra. Por quê? O que isso tem a ver também com as discordâncias? As discordâncias, elas tendem a ficar mais aglomeradas no material na área de contornos. Então, quando a microestrutura tem grãos mais refinados, como em B aqui, comparado com D, tá? Se tem mais contornos de grão, quer dizer que tem mais discordâncias ali acumuladas no material. Tá? As discordâncias meio que gostam de ficar nos contornos porque é uma região mais energética do material. Tudo bem?
E se tem mais discordâncias porque tem mais contornos, é mais difícil de movimentar aonde tem mais discordância. Então é um material mais difícil de deformar. Depois, na aula ao vivo, né? Quando eu falo com vocês remotamente, só que ao vivo, aí vocês me perguntam lá se gerou dúvida. Tá? Então, isso explica o mecanismo número 1 de aumento de resistência mecânica, refino de grão. Em outras palavras, o que eu falei até aqui é o seguinte: material com mais refino de grão, com grãos menores, ele é mais resistente mecanicamente. Tá? Então, o material aqui na condição A é mais difícil de deformar do que na condição D. A condição D aqui de microestrutura leva a um material mais maleável, mais dúctil. O segundo dos 3 métodos de aumento da resistência que a gente vai ver é solução sólida. O que é solução sólida? Vamos supor que eu tenha essas bolinhas brancas aqui, ó, estejam representando posições de átomos numa rede cristalina. Isso aqui é organizado, ó, vai formando tudo quadradinho. Então, uma rede cristalina. Vamos supor que as bolinhas que estão em branco são bolinhas de alumínio. Não bolinhas de alumínio, né? Representando átomos de alumínio. Então, tudo que está branco aqui nessa imagem representa átomos de alumínio. Como é que eu posso fazer para deixar o alumínio puro mais resistente? Colocando lá alguma estrutura também da ordem de grandeza de átomos, tá? Partículas pequenininhas, de outro material, por exemplo, magnésio. Tá? O que esse material extra vai fazer na minha estrutura? Ó? Vai gerar acúmulo de tensões naquela região. Então aqui, ó, seja outra cor aqui, magnésio, tá? Quase como se fosse uma impureza no meio do alumínio. Aonde eu tiver partículas de magnésio no meio do alumínio, vai ficar mais difícil para uma discordância se movimentar por ali. Aqui é onde eu fiz esse contorno, tá? Por causa dessas tensões geradas por essas partículas. Então, a gente chama isso de precipitado. Precipitado é aquele fenômeno que acontece muito em soluções, né? Por exemplo, eu tenho um becker, né? Um vidro com água, e ali tem água pura. Daqui a pouco eu venho e vou colocando sal, cada vez mais sal na água. Mesmo que eu esteja mexendo essa água, conforme eu vou colocando sal, ele não consegue mais se diluir na estrutura da água. Ele começa a precipitar partículas de sal no fundo do vidro, certo? O nome disso é precipitado. Só que nas substâncias líquidas, o precipitado vai para o fundo. Aqui, nos materiais metálicos, os precipitados eles ficam aqui no meio da estrutura. Tá? É quase como se fosse um intruso de outro material ali, mas que gera tensões naquela região. E a gente já viu que onde tem tensões é mais difícil das discordâncias se movimentar. Então o que a gente viu até agora é que sempre que eu dificulto a movimentação de discordâncias, eu aumento a resistência mecânica. Então aqui, ó, aumentei o percentual de níquel numa liga contendo cobre-níquel. Então, para o cobre puro, a resistência mecânica era 70. Se eu colocar 30% de cobre no níquel, 30% de níquel no cobre, ó,
Cobre puro, resistência 70. 30% de níquel, resistência 140. Dobrou. Então, coloquei 30% de níquel no cobre, dobrei a resistência mecânica do cobre. Tá? Só que aí, né? Tem um porém. Aumentou a resistência mecânica, diminuiu o alongamento. Imagem da direita. Ou seja, aquilo que a gente viu, né? Que aumentar a resistência mecânica significa diminuir a ductilidade, o quanto o material consegue deformar. Bom, isso explica por que a gente tem aviões voando por aí, né? Talvez vocês já devem ter parado para pensar o seguinte: imagine um avião, em vez de ser feito como eles são hoje, que são a parte metálica do avião quase toda é de uma liga de alumínio, né? O alumínio tem densidade 4 e pouco. O aço tem densidade quase 8, é quase o dobro. Então o alumínio é basicamente a metade da densidade do aço. Se eu fizesse um avião inteiro de aço em vez de alumínio, eu até poderia fazer ele voar, mas imagina o consumo de combustível que seria levar um avião, por exemplo, de São Paulo até a China. Seria inviável eu ter aviões voando inteiramente feitos de aço. Como é que então eu pego o alumínio, que é um elemento material pouco resistente, o alumínio puro, tô falando. O alumínio puro é um material pouco resistente, mas as ligas de alumínio podem ter alta resistência. Então eu consigo fazer peças de avião, fazer a asa, fazer a fuselagem do avião de alumínio. Hoje em dia se faz bloco de motor de carro. Tudo isso por quê? Porque o alumínio que a gente vê por aí, ele não é puro. Tá? Na verdade, o alumínio não é puro nem nas latinhas de refrigerante lá. Tá? Então, o que é esse não ser puro? Ó, vocês estão vendo que nessa microestrutura aqui, embaixo na esquerda, tem um monte de bolinha preta aqui, ó. Vou circular em vermelho aqui, ó. Tem um monte de partículazinha preta. O que acontece? Isso aqui é uma liga de alumínio, onde o alumínio está em maior parte, mas ele não é puro. Ó. Junto com o alumínio tem níquel, molibdênio e vanádio. Esses elementos eles vão junto com o alumínio e formam partículas de alumínio alumínio níquel e alumínio vanádio. Então, o vanádio se liga com o alumínio, o níquel se liga com o alumínio e forma essas partículas precipitadas aqui que na imagem estão em preto. Ali onde tem, ó, átomo de alumínio, átomo de alumínio, átomo de alumínio, átomo de alumínio e aqui no meio desses alumínios tem uma partículazinha precipitada desses elementos. Então aqui gera uma tensão interatômica, uma força de compressão que limita a passagem de discordâncias, o movimento de discordâncias. Se eu limitei o movimento de discordância, significa que o material está mais resistente. Tá? É assim que funciona a precipitação quando eu jogo elementos de liga, por isso que eu chamo liga metálica. Né? Não é alumínio puro, é alumínio com níquel, alumínio com molibdênio, alumínio com vanádio. Por que a gente chama roda de automóvel de roda de liga leve? Porque a base é alumínio, né? Mas junto com esse alumínio tem uma liga metálica, alumínio, magnésio, silício. Por isso a gente chama de roda de liga. E por que chama de liga leve a roda do carro? Porque, é claro, né? A gente tem rodas de carro feitas de aço, só que ela é muito mais densa, o material é muito mais pesado do que uma liga alumínio-magnésio. Tá? As rodas, por exemplo, de um Fórmula 1,
o elemento principal é o magnésio. Ele é ainda mais leve do que o alumínio, é ainda menos denso que o alumínio, só que eu consigo fazer, junto com o magnésio, a aplicação aqui de silício e de alumínio, tá? Para ter como elemento principal o magnésio e elemento de liga o alumínio e o silício. Então, uma roda de um Fórmula 1 ela é mais resistente que a de um carro de rua, só que ela é ainda mais leve. Ou seja, eu tiro o peso do carro, né? Então, são carros mais potentes, porque eles são mais leves nos seus materiais também, com um motor já potente. Então, assim, como eu consigo isso, né? Adicionando elementos de liga para gerar esses precipitados que vão ficar na estrutura, formando uma compressão aqui na estrutura e impedindo, né, dificultando o movimento de discordância. Isso gera um aumento de resistência. O nosso terceiro exemplo, né, a terceira técnica aqui, ou mecanismo usado para aumentar a resistência de uma liga metálica, é a deformação. Todo mundo já viu, vou fazer uma seta aqui, ó. Todo mundo já viu essa cena, no mínimo, ou na vida real ou em algum filme. Ó. O sujeito vai lá e aquece um metal, um pedaço de aço, por exemplo, até ele ficar rubro, né? Uma cor meio quase que incandescente. Aquece, aquece, aquece. Quando está rubro, vai lá e enche de martelada. O que é isso? Tu está fazendo isso para aumentar a resistência do material. Mas como isso acontece? Por que eu bato numa peça metálica e isso gera um aumento de dureza e resistência mecânica nessa liga metálica? A explicação está aqui, ó. Esse autor aqui, ele fez um artigo em 2018. Tem vários artigos desse tipo, mas esse aqui é um que ficou bem fácil de visualizar. Ó, na imagem, na microestrutura da esquerda, os grãos estão arredondados, tá? E tem tamanhos variados. Ó. Aí, o autor foi lá e causou deformação por laminação nessa liga de magnésio. O que é a laminação? É quase como se fosse fazer uma massa de pizza usando cilindros, né? Só que em vez de massa eu uso uma liga metálica, aço, magnésio. Nesse caso aqui ele fez com a liga de magnésio. Então a laminação ela reduz drasticamente a espessura de um material pela passagem desse material por cilindros de laminação, tá? Então, ó, eu tinha uma altura aqui da chapa H e agora eu tenho uma altura bem menor, H1, tá? Então o autor foi lá, o Mishra, em 2018 aqui, ele foi lá e laminou essa liga de magnésio e viu o que acontecia com a microestrutura. Olha os grãos como é que ficaram. Primeiro, vou fazer uma pontilhada aqui, ó. Os grãos, eles se deformaram alinhadamente com a direção de laminação, ou seja, no sentido que os cilindros de laminação passaram o material, tá? Só que agora os grãos estão bem menores e principalmente ó, achatados. Então, aqui na situação inicial eu tinha grãos grandes e arredondados. Na situação depois de laminação eu tenho grãos achatados e menores. Quando eu vou dessa situação para grãos menores e mais achatados, é porque eu deformei o material plasticamente. É o resultado, por exemplo, de quando se dá martelada aqui no material incandescente, na liga metálica incandescente em cima da bigorna aqui. Então, olha só. O material, vamos chamar aqui de A, olha o gráfico de tensão e deformação. Ó. Muita deformação, muito dúctil e resistência bem mais baixa. O material aqui aceto, ó, já deformado, ele é um material que vai ter
uma plasticidade menor, deforma menos até romper, só que olha só, eu fui de resistência máxima aqui, menos de 1000 para acima de 2000 MPa. Comparando aqui a curvinha azul com a curvinha laranja. Em outras palavras, deformei a estrutura de grãos, tá? Aumentei a resistência mecânica. E isso também é porque agora tem o maior número de contornos de grão e esses grãos estão achatados. Qual é o lance aqui do aumento de resistência por deformação? Ó, nessa areazinha que eu deformei, que eu chamei aqui de redonda, vamos dizer que nessa situação aqui, o material tem 2 discordâncias por milímetro quadrado. Nessa segunda situação aqui, o material tem N, deixa eu fazer em verde aqui, fazer discordância em verde. Na segunda situação, o material tem N discordâncias por milímetro quadrado. Então, aumentei o número de discordâncias, porque eu deformei os grãos, e aumentando o número de discordâncias, eu deixo o material mais difícil de deformar, portanto, mais resistente mecanicamente. E claro, né, eu perco ductilidade. Tá? Então aqui, ó, grãos mais achatados, e aqui, ó, grãos mais achatados, resistência lá em cima. Grãos mais arredondados, resistência caiu. Beleza, gente? Essa era a aula de hoje e a gente viu os mecanismos de aumento de resistência em ligas metálicas, os 3 principais. Fechou? Abraço aí e até a próxima aula.